Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para falar, finalmente encerrar a trilogia de vídeos sobre Aconteceu Perto da Sua Casa, ou o título internacional Man Bites Dog, filme belga, 1992, quando ele foi lançado. Chamou muita atenção, ganhou prêmios, foi nomeado em Cannes, cara, não é qualquer filme que a gente tá falando. Marcos, qual é a sinopse? Do que se trata? Velho, volta 2 vídeos que lá tem a sinopse, quase nenhum spoiler, depois tem um vídeo de 3 razões para que tu não assista definitivamente esse filme, e esse aqui é um vídeo em que eu vou basicamente resumir razões que valem a pena tu investir aí teu tempo. Não é um filme tão curto, mas também não é tão longo, até porque depois de Snyder Cut, qualquer filme não é tão longo assim. E cara, esse filme aqui, eu considero ele, lembrando que essa é a minha opinião, vou ficar muito feliz se vocês dialogarem conosco através dos comentários ou das nossas redes sociais, se vocês discordam, mas eu vejo ele como uma ótima porta de entrada para o cinema de horror extremo. Por quê? Explico. Por mais que ele seja um mockumentary, ou seja, um falso documentário, ele tem uma linha lógica. Tu não tem que ficar quebrando a cabeça para entender do que se trata, ou buscar explicações nas entrelinhas, como tu acaba fazendo em Melancholy the Angel e muitas vezes não acha nenhuma explicação. We Are the Flash, com aquele final mega aberto e cheio de possibilidades e metáforas e coisas do tipo. Aqui é simples e direto. Tu tá acompanhando um serial killer e ele acaba envolvendo a equipe da galera do documentário nos crimes deles, acabam interagindo com ele lá. Tem as cenas de violência, ele é amenizado pelo fato de ser em preto e branco, então assim, onde teria muito sangue fica mais de boa. Ele é um filme tenso, ele consegue criar momentos de tensão e, como é característica de cinema extremo, de desconforto. Mas eu acho que mesmo tendo todos esses ingredientes, ainda assim ele é um filme muito tranquilo nesse sentido. Ele não é um August Underground, que ele ultrapassa diversas barreiras, né? Não é só a violência sexual, não é só a morte brutal que ele causa, né? Há um prazer em fazer aquilo, ele torna algo dantesco que tu está assistindo ali, que também é um documentário, um falso documentário, quase um snuff movie. Então ele tem essa característica de ser um filme mais amigável nesse sentido. Outra característica que corrobora para que vale a pena tu investir, caso tu ainda não tenha assistido demais filmes do cinema extremo, e aí a gente está falando de Serbian Film, Trauma, Tanatomorfose, e coisas, Holocausto Canibal e tudo mais, ele tem um humor ácido que torna ele mais amigável. O personagem ele é muito carismático. Não é difícil em alguns momentos se pegar torcendo pelo protagonista. É errado, é certo, eu acho que vai de cada um, vai da ética e moral de cada um. Eu particularmente achei um pouco forçado o personagem, mas entendo onde é que eles queriam chegar. Eles queriam realmente mostrar alguém, um belga, nitidamente revoltado com o fato de a Bélgica, no começo da década de 90, tá atrolhada de uma terceira idade muito avançada, que já não produz, que já não faz muita coisa pelo país em si, e ficar tudo sobrecarregado para uma geração mais nova. Isso tem muito mais a ver com características de história, de colonização, de como que a Bélgica encara, né? Tipo, tinha aquela lenda que era espalhada, pelo menos aqui no Brasil, eu ouvi muitos amigos falando sobre que se tu fosse para a Bélgica e casasse com uma belga e tivesse um filho belga lá, eles pagariam os estudos do teu filho até a faculdade, bancariam custeio de hospital, coisas do tipo, que eles precisavam renovar as gerações da Bélgica. Não tinha gente nova lá e muito menos força de trabalho mais nova para levantar a indústria e coisas do tipo. Há uma crítica nisso de maneira escrotamente tosca no filme, né, quando ele mata um negro, que ele acredita que os negros são todos aidéticos, né? Então ele mata, mas ele não quer encostar com medo, começo da década de 90, né? As pessoas achavam que pegava AIDS só de respirar perto da outra pessoa. Mas eu acho que são características que tornam o filme muito viável de se assistir. Como eu já disse anteriormente, a violência ela é muito telegrafada, então assim, se tu se incomoda com violência gráfica, é fácil de conseguir não assistir essas violências.
e não perder o contexto, porque assim, uma morte é uma morte. Eu sei que é muito frio isso que eu tô dizendo, mas tu não precisa necessariamente ter a exposição do ato em si. Aqui não é tão exagerado, então assim, para quem vem de August Underground não vai entender a importância desse filme, porque ele é muito leve nesse sentido, do que ele expõe e de como ele faz. Eu acho que a frieza do personagem principal é que acaba tornando esse filme um bom exemplo do que é o cinema extremo, né? Ele tem prazer em fazer aquilo, ele tem prazer em causar dor e sofrimento e angústia nas pessoas. Não é nada tão maníaco extremo como é August Underground. Mas para quem não está acostumado com esse cinema de nicho, que é o cinema extremo, pode ser uma boa experiência, um bom começo. Se tu assistir esse filme e, cara, não me agradou, achei forçado, não deu liga e tal, cara, talvez o cinema extremo realmente não seja pra ti e não tem problema nenhum nisso. Tu pode seguir assistindo bons filmes de terror, vai ter Invocação do Mal 3 agora, diversas continuações, Um Lugar Silencioso vai ter agora a sua continuação, já tem o terceiro confirmado antes mesmo de lançar o segundo. Então assim, tu tem um nicho de terror que voltou a estar em voga, a ser protagonista. Era muito forte na década de 80, perdeu um pouco a força na década de 90, ficou confuso e em alguns momentos bem ruim mesmo nos anos 2000, não estou falando de todos, afinal de contas a gente tem que lembrar que lá no começo dos anos 2000 tivemos diversos movimentos interessantes, principalmente esses que a gente está falando aqui. A gente já falou do Serbian Film, já do 2010, o August Underground começa na década de 2000, então assim, tem um movimento de cinema de nicho crescente na década de 2000 para cá. E eu não consigo imaginar esse cinema de falsos documentários, de snuff, de vamos botar uma galera para filmar um cara cometendo crimes, se não fosse esse primeiro passo muito bem dado pelo Man Bites Dog, ou no caso, Acontecer Perto da Sua Casa. Porque ele foi um filme de terror, ele tem essa pretensão de ser um filme de crime / terror / comédia, ele tem essa comédia bem trabalhada. Pode ser que não te agrade, a mim não me agradou muito, mas eu acho que é questão de curtir ou não esse humor mais ácido. Mas aonde eu quero chegar é, se não fosse um filme belga do começo da década de 90 chamar atenção, ser distribuído e bem ou mal ter sido... ele abriu portas para esse gênero de falso documentário que eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que possa ter influenciado o diretor, o Fred Vogel, do August Underground, porque tu tem muitas semelhanças. É um cara que mata pessoas e tem alguém filmando ele. Tipo, no caso do Man's Bite Dog, ou Acontecer Perto da Sua Casa, é uma equipe, né? Eles querem fazer um documentário, tem um cuidado com a câmera, com a luz, com o áudio, tem as pausas em que eles querem entender o que o cara pensa, ele explica como que ele mata, como que ele se livra dos corpos e coisa e tal. Não é a mesma coisa no August Underground, ele já é mais visceral, mais hardcore. A gente trazer um exemplo de estilo musical, vamos dizer que o Man's Bite Dog é um punk rock ali da década de 70 e tal, né? Ele tem a sua sujeira, ele tem o seu lado visceral, enquanto que o August Underground é um grindcore Cannibal Corpse, assim, tipo, ele é muito mais explicitado, ele é para ser daquela coisa mais pesada e nojenta. Então assim, vejo como uma boa porta de entrada. Tem a questão do humor, que torna mais amigável o filme, e é telegrafada a violência. Então, assim, tu consegue entender que, cara, ali vai acontecer alguma coisa muito pesada, eu não quero ver isso, eu quero deixar isso de lado, eu avanço 5, 10, 20 segundos e tudo mais. E talvez o bônus, que seja um dos motivos, é que ele está na íntegra no YouTube. Então, assim, eu não sei se é pelo fato dele ser da década de 90, é mais fácil, ninguém tirou ele, mas, cara, é muito fácil de tu achar o filme. Salvo engano, ele tá legendado em português, mas eu já vi algumas versões dubladas, então assim, muito de boa, muito tranquilo, dá uma oportunidade pro filme. Se tu é um cara mais hardcore dentro do cinema de horror extremo, tu vai achar um passeio no parque, isso é certeza, mas lembra que nem todo mundo que tá aqui, neste quadro aqui no canal, já é alguém que já assistiu a Serbian Film, que já assistiu August Underground, Trauma, e entre outros que já foram citados aqui. Então é uma boa porta de entrada. Beleza, gurizada medonha? Espero que vocês tenham gostado. Próxima parada, relutei muito, mas não tem como evitar. Vamos falar do cinema horror
Meu Deus. Vamos falar de cinema francês de horror. Cara, é inegável. Os franceses e as francesas, temos ótimas diretoras vindo de lá, tem uma ligação muito forte com esse horror extremo. E sem ser essa questão sobrenatural, não, cara, o monstro é aquele que está dentro de nós, ele está só esperando um empurrão para fazer as coisas acontecerem e tudo mais. Temos ótimos exemplos, Martyrs, o Pascal é um grande diretor, né? O Raw, que foi um sucesso aí, acho que ele foi em 2017 ou 2018, salvo engano. Chocou as pessoas ao redor do mundo. Então, assim, é um cinema muito rico. Ainda não escolhi qual é o filme, então se vocês quiserem deixar a sugestão aí de qual filme francês merece ser dissecado aqui em 3 vídeos, deixem aí nos comentários ou entre em contato através das nossas redes sociais. Tem o Instagram aqui do quadro Horror Gratuito, só jogar lá no Instagram Horror Gratuito. Eu posto ideias de filmes, música, séries, jogos, e a gente pode trocar ideia por lá. Vocês podem procurar também o Crítica Gratuita mesmo, a página aqui do canal como um todo, então lá a gente vai falar de tudo. E também tem a página do Anísio, onde ele faz algumas coisas mais técnicas, coisas que ele está lendo, que ele está aprendendo, o Fala Prezados. Beleza? Então convido vocês a conhecerem nossas redes sociais, troca ideia comigo lá e deixem aí nos comentários sugestão. Marcão, adoraria que tu dissecasse melhor Martyrs, ou outro filme, Raw também, né? No caso ele ficou conhecido aqui no Brasil como Grave. Enfim, a gente pode dissecar qualquer um desses filmes, deixa nos comentários, beleza? É isso então, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!